Nunca vi um homem tão incrível. Ele usou apenas um rolo de filme plástico e 2 árvores de pernas abertas para construir o abrigo mais seguro do mundo. Enquanto lá fora caía uma chuva torrencial, o interior permanecia seco e confortável. Além disso, seu design elevado afastado do solo ajudava a se proteger de ataques de animais selvagens. Quatro Cantos, que sempre está por aí vivendo em qualquer lugar, encontrou hoje um terreno sagrado perfeito para montar seu abrigo. Havia 2 árvores grandes separadas por um rio, e seu formato peculiar em 8 direções era ideal para a construção. Ele começou amarrando filme plástico no pescoço da árvore, e em seguida, foi apenas uma questão de girar em círculos para enrolar o plástico, criando a estrutura básica do abrigo. Esse método não só economizava esforço, como também era visualmente impressionante. No entanto, essa técnica só podia ser aplicada ao meio-dia, pois de manhã e à noite havia riscos. Felizmente, Quatro Cantos tem um espírito resiliente. Mesmo molhando as roupas, ele não desistiu, e o filme plástico, que inicialmente era transparente, logo começou a engrossar e perder a transparência. Quando atingiu uma espessura suficiente, ele reforçou a estrutura com mais camadas verticais. Com ambos os lados fortalecidos, era hora de montar o suporte central. Essa parte precisava ser bem firme para evitar quedas durante o sono. Ele então fez conexões perfeitas de 760 graus em todos os cantos, garantindo um padrão de qualidade para durar 100 anos. Quem diria que um simples rolo de filme plástico poderia ser tão útil? Até uma aranha ficaria impressionada com sua técnica de construção. E não é que o abrigo realmente ficou ótimo. Deitar-se nele era macio, confortável e bastante elástico. Como ainda era manhã, ele decidiu tirar uma soneca ouvindo o som suave do riacho ao lado. Depois de acordar, Quatro Cantos começou a segunda etapa da construção. Como a floresta é um ambiente úmido, repleto de mosquitos e formigas que atacam silenciosamente, ele precisava garantir um espaço completamente fechado. Ele enrolou mais plástico ao redor das árvores e utilizou o mesmo método de reforço para construir o teto do abrigo. Com a estrutura superior finalizada, ele selou os lados do abrigo usando o tronco das árvores para apoio, deixando apenas uma pequena abertura para entrada e saída. Após uma série de amarrações e enrolações aparentemente aleatórias, o abrigo finalmente ganhou uma aparência respeitável. Entrar nele dava até uma sensação de fazer um casulo para si mesmo. Quando a tempestade chegou, o filme plástico mostrou seu verdadeiro valor. Nenhuma gota d'água entrou, e a retenção de calor foi surpreendente. Dizem que cada chuva de outono traz um frio maior, e logo ao chegar na entrada do abrigo, ele sentiu uma grande diferença de temperatura entre o lado de fora e o de dentro. Para não congelar no final do verão, Quatro Cantos rapidamente buscou lenha seca nas redondezas e ainda pediu um favor ao tronco das árvores próximas, arrancando um pouco da casca para usar como combustível. Com fogo ardente ao seu redor, o ambiente ficou imediatamente mais aconchegante. Ele então pegou comida da mochila e um suporte de grelha improvisado. O jantar de hoje seria simples. Morar perto da água tem suas vantagens. Lavar os vegetais leva apenas um instante. Após preparar os legumes, a carne já estava quase pronta. Mesmo que a aparência não fosse das melhores, o sabor não foi comprometido. Uma mordida na verdura, outra na carne, e ele já queria repetir o prato. Depois de jantar, ele foi até a floresta procurar frutas silvestres e pegou algumas folhas de pinheiro verdes e frescas para complementar a refeição. A vida estava confortável. No entanto, o abrigo de filme plástico só servia como moradia temporária. Depois de alguns dias longe, ele voltou para encontrá-lo completamente destruído, sem possibilidade de reparo. Assim, não teve escolha senão partir novamente em busca de um local adequado para uma estadia mais longa. Depois de vagar pela floresta por várias horas, ele finalmente encontrou uma grande árvore caída. Como o céu já estava escurecendo, decidiu transformar aquele tronco em seu segundo lar na selva. Ele sacou rapidamente suas ferramentas e começou a demonstrar carinho pelo tronco, cortando e limpando todos os galhos desnecessários. Em seguida, precisou nivelar a superfície do tronco para transformá-lo em um leito. Graças aos seus 2 anos e meio vivendo na natureza, Quatro Cantos desenvolveu músculos fortes e cada golpe do machado era preciso e poderoso. Em pouco tempo, ele já havia nivelado um espaço plano, e ao testar deitar-se nele, percebeu que se ajustava perfeitamente à sua altura de 1,80 metros. Mas isso ainda não era suficiente. Para tornar o abrigo mais espaçoso e confortável, ele perfurou pequenos buracos nos lados da árvore e coletou galhos próximos para encaixá-los, expandindo o espaço habitável em 2,5 vezes. Com a estrutura principal pronta, ele começou a construir as paredes. Ele alisou os galhos, amarrou-os com cordas e os fixou com firmeza, garantindo que cada um se encaixasse perfeitamente. Com paciência e habilidade, logo terminou a primeira parede e, seguindo o mesmo método, montou a segunda. O espaço agora estava bem mais amplo e a estrutura, incrivelmente resistente, forte o suficiente para suportar saltos e até partidas de basquete. Para deixar o abrigo mais bonito, ele aparou meticulosamente todos os cantos e bordas. Afinal, se uma mulher selvagem passasse por ali, poderia ser atraída por sua cabana bem decorada. Em seguida, ele curvou um galho em forma de círculo para fazer a moldura da porta. Porém, um pequeno acidente quase atingiu seu rosto. Por sorte, ele reagiu rapidamente. Com a moldura devidamente presa e 9 pequenas varas bem alinhadas, a porta ficou pronta,
embora seu formato parecesse estranhamente familiar. Quem já viveu algo parecido provavelmente reconheceria à primeira vista. Depois de fazer alguns ajustes estéticos e cobrir as rachaduras com lama misturada à palha seca, ele obteve um isolamento resistente ao vento e à chuva. Por fim, para melhorar a aparência externa, ele cobriu o teto com musgo. Esse material natural não só protegia do sol e da chuva, como também ajudava a manter a temperatura interna. Agora, com a estrutura finalizada, ele montou uma lareira dentro do abrigo para garantir calor nas noites frias. Faminto após um dia inteiro de trabalho, encontrou alguns cogumelos silvestres. Eles tinham um aroma leve e agradável, mas ele não sabia se eram comestíveis. Mesmo assim, coletou um monte. Ele então cavou um buraco para fazer um fogão improvisado. Enquanto o fogo queimava, ele esvaziou uma abóbora, transformando-a em uma panela de pressão natural. Depois de refogar cebolas e cogumelos e misturá-los com leite, ele despejou tudo dentro da abóbora, envolveu-a em papel alumínio e colocou-a no fogo para assar por 2 horas e meia. O resultado foi surpreendentemente bom, apesar da aparência nada apetitosa. Após comer, ele acendeu a lareira e preparou um chá de folhas de pinheiro para relaxar. Por fim, decidiu esculpir uma cabeça de abóbora, colocando uma vela dentro para servir como luminária. Agora, quando se sentisse solitário na floresta, poderia pelo menos conversar com sua nova companhia.